Boa noite. Estão preparados? Vamos ver. Eu quero agradecer mais uma vez pela honra, pelo privilégio de estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra de Deus e o santo e glorioso Evangelho de Cristo. É a terceira vez que eu prego no Rio de Janeiro, e para mim sempre é uma alegria poder ministrar aqui nessa cidade, nesse estado que infelizmente ainda é muito assolado pelo pecado, pelo mal. E eu espero que Deus nos conceda graça de comunicar as verdades benditas do Evangelho a vocês. Abra comigo o santo livro no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 5, verso 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Até aí, só mais uma rápida oração e vamos para a palavra. Pai Santo, meu desejo é que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e que nos conforme a imagem do seu Filho, e que uma porção abundante da graça, mesmo, Senhor, que imerecida, desça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, o tema deste evento é: eu decidi te servir. Preste muita atenção, e há muitos desdobramentos no tocante a quem servir. Servir a família, servir a esposa, servir a igreja. E eu quero abordar aqui discorrer aqui a minha mensagem à luz de: eu decidi servir o mundo. E eu vou te explicar quando eu quero dizer o mundo. Eu decidi servir a sociedade, a cidade, o estado, a nação, o mundo que nós vivemos. A minha mensagem é: o cidadão do reino e a sua missão. Qual é a missão do crente aqui na terra? Qual é a sua função? Qual é o seu objetivo aqui? Você já se perguntou por que você não se converte em um dia e no dia seguinte vai ao céu? Você já se perguntou por que razões você não recebe o Evangelho, não se converte, não é salvo em um dia, e minutos depois já não é enviado ao céu? Por que nós nos convertemos e depois de nos convertermos, ainda ficamos anos aqui nessa terra? Sabe por quê? Porque nós temos uma missão, nós temos uma função, somos cidadãos do reino, súditos do reino, servimos a um rei, e estamos aqui para cumprir um propósito, e é nisso que consiste a minha mensagem. Mas eu vou fazer uma introdução do pano de fundo. O texto que eu abri, Mateus 5,13, ele foi extraído do Sermão do Monte. Sermão do Monte ele está contido em 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. É o maior sermão já pregado em todos os tempos. Sermão do Monte. Pregado pelo maior pregador que já existiu, Jesus Cristo. O que é o Sermão do Monte? Até o capítulo 5,
o reino de Deus havia chegado à terra. Junto com o rei do reino havia chegado, Jesus Cristo. E agora é a vez da constituição do reino, a lei do reino, o programa de governo do reino. O Sermão do Monte é consistido de o elevado padrão de conduta que o Filho de Deus deve andar, o código moral, as regras que regem o estilo de vida que o crente deve andar. Nisso consiste o Sermão do Monte, a constituição, as leis, as regras do reino de Deus, que os filhos de Deus devem andar. Se você é crente, se você diz ser crente e não anda conforme a constituição do reino, o Sermão do Monte, você não é crente. Ele delinea, ele desenha o elevado padrão que o Filho de Deus tem que andar. E como começa o Sermão do Monte? Com as bem-aventuranças. Jesus sobe num monte e começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Sermão do Monte se inicia com as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são o perfil do verdadeiro cristão. São 8 bem-aventuranças. O que são essas bem-aventuranças? Características do cidadão do reino. Características do verdadeiro convertido, do verdadeiro salvo. São as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas traçam um teste da conversão. Você quer saber se você é salvo verdadeiramente? Vá para as bem-aventuranças. Você quer saber se alguém é salvo? Ele possui as bem-aventuranças? Se possui, ele é. Se não possui, ele não é. Agora, quantas delas nós possuímos? Você diz: ah, pastor, eu sou manso e pobre de espírito. Ah, mas não sou pacificador nem puro de coração. Ah, uns são pacificadores, mas não são misericordiosos. Não. Outros pensam: não, as qualidades do Sermão do Monte é só para um grupo de crente, só para um grupo elevado. Então alguns pensam que podem ter umas características e outras não, cada um tem um punhadinho. E outros pensam que são características só de um padrão, talvez os presbíteros, pastores. Não. As bem-aventuranças, todos os crentes devem possuir todas. Todas as categorias de crentes devem possuir todas as 8 bem-aventuranças. Não existe, não são características para uma categoria de crentes. Não, todo, o novo convertido, o velho, o presbítero, o oficial, todos devem possuir e todos devem possuir todas. Não há um crente que não seja misericordioso, puro de coração, pobre de espírito, pacificador. Então, Jesus traça o perfil do verdadeiro crente. Quer saber se é salvo? Vá para o Sermão do Monte. Agora, no verso 13, nós chegamos em uma nova seção do sermão. Até então, até o verso 13, ele estava tratando as características, quem o crente é. Agora no verso 13, quando ele diz: vós sois o sal da terra, Jesus entra numa nova seção. O que ele vai ensinar do verso 13 em diante? Primeiro vimos o que nós somos, as bem-aventuranças. Agora, nós vamos ver como manifestamos o que nós somos na sociedade que vivemos. Ok? Dos versos 1 ao 13, quem nós somos. Verso 13 em diante, agora, como nós manifestamos o que nós somos na sociedade que vivemos. Ou seja, qual é a nossa missão, uma vez que somos o que somos? Somos cristãos,
somos bem-aventurados, temos características distintas de qualquer outro ser humano na terra. Agora Jesus vai ensinar como manifestamos essas características singulares na sociedade que nós vivemos. Então, ele começa o discurso dizendo: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Nessa declaração, nós vamos aprender 3 ensinos, 3 princípios. Qual é o estado do mundo? O que são os cristãos? E qual é a função dos cristãos? Ok, através dessa declaração, vós sois o sal da terra. Vamos extrair 3 princípios. Qual é o estado do mundo? O que são os cristãos? E qual é a função dos cristãos nessa terra? Primeiro, vamos então, qual é o estado do mundo? O que tem a ver o estado do mundo com a citação de Jesus, vós sois o sal da terra? Ao citar o sal aqui, Jesus revela algo sobre o mundo. Por quê? Um dos propósitos do sal, Jesus quando falou, tinha em mente o quê? É evitar o apodrecimento da carne. É uma medida antisséptica, é uma medida conservadora. Não havia tecnologia dos refrigeradores. Então a maneira de conservar o alimento do apodrecimento era colocando sal. Então, ao fazer essa declaração, Jesus mostra, primeiro, a condição do mundo sem Cristo. Ele está revelando, presta atenção, se nós somos sal do mundo, o mundo precisa de sal. Se o mundo precisa de sal, o mundo está apodrecendo, putrefando, corrompendo. Então a primeira declaração de Jesus é: o mundo sem Cristo está em corrupção total. Esse mundo está perdido. Pastor, mas quem é que não sabe disso? Eu acho que ninguém. Principalmente a igreja, supostamente de Cristo. Irmãos, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não é que o homem vai mal, é que o homem nunca foi bem. Não é que o homem às vezes peca, ele nunca fez outra coisa além de pecar. A corrupção e a queda foi algo estratosférico, profundo. Leia Gênesis 6. Viu Deus que a imaginação e o pensamento do homem era mal continuamente. O estado deste mundo é de degradação moral, é de corrupção moral, é de declínio total, meu irmão. Por que o senhor está dizendo isso? Porque se nós nos dizermos, pastor, como é que você tem ânimo para evangelizar? Veja só, eu ligo para o pastor 1h da manhã e digo assim: pastor, o meu filho acabou de cortar o dedão do pé. Hora que ele foi chutar a bola aqui, acordou, chutou a bola e está sangrando. Pastor, vem ajudar. Alô? É, minha filha, cortou o dedão? Tem band-aid não, filha? Quer dizer, qual vai ser a disposição do pastor para socorrer alguém nessa condição? Um corte no dedão. Agora, se ela liga 3h da manhã, pastor, o meu filho está tendo uma parada respiratória, está roxo. O homem em 3 segundos está vestido, ele arranca o portão com o carro, em 3 minutos, 50 segundos, ele está lá na porta, fazendo uma massagem cardíaca, porque ele sabe que é vida ou morte. Se nós olharmos para o mundo, tropeço moral, tadinha, está desempregada. Se a gente pensar a condição dela, que ela não é amada, precisa desencalhar. Se a gente pensar, nós não vamos
socorrer essas pessoas como é devido. Não, meu irmão, elas não estão tropeçando moralmente, o problema não é financeiro, civil, social, elas estão em estado terminal, elas estão a um fio do abismo, do lago de fogo, e se lá elas entrarem, nunca mais elas sairão. O estado delas é de vida ou morte. Esse mundo está em corrupção total, em forma de aborto. O STF estava querendo legalizar divórcios. Só em 2015, 455 mil divórcios foram feitos só em São Paulo. 500 mil de divórcios. Adultério. A revista VIP disse que 72% dos homens e 65% das mulheres já traíram seus cônjuges. Isso é um colapso. Uma comissão ligada à antiga presidência da República, antiga, aquela que saiu tarde, estava patrocinando a cirurgia de mudança de genitália para menor de 15 anos, sem o consentimento dos pais, grátis pelo SUS. Se um menino de 15 anos quisesse remover a genitália e virar uma menina, ele podia fazer de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Esse mundo não vai bem. A cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Desde que eu preguei, 80 já foram abusadas sexualmente. Novela Babilônia, no primeiro capítulo, Natália Timberger, de 85 anos, dá um beijo na boca de Fernanda Montenegro, de 85 anos. Também o STF estava querendo descriminalizar o aborto, estava querendo criminalizar a homofobia. É uma inversão de valores. Quem não se lembra da ideologia de gênero? Esse absurdo, não é genética, ciência, que define o sexo. É uma ideologia, é uma orientação, é o que o menino quer ser. Você está entendendo? Esse mundo não vai bem. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Romanos 1, 28, 31, Paulo traça o perfil do homem caído, e como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou num sentimento perverso, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e a mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Jesus disse: esse é o estado do Rio de Janeiro, é o estado de São Paulo, é o estado da Bahia, é o estado do Brasil, é o estado de Amsterdã, Nova York, Paris, Joanesburgo. É de total depravação, irmãos. Eu estava vindo agora de uma igreja de São Paulo, e o pastor, às vezes a gente conhece uns pastores chaves, pastor que não é muito influente, mas ele tem contato com a elite, e ele me contou de casos de adultério de pastor, de pedofilia, de casos de lavagem de dinheiro. É escandaloso, irmão. Esse é o estado do mundo. Não se engane, o que esperam eles não é a perda do emprego, não é o divórcio, não é a extração de uma perna. O que espera eles é a ira de Deus no inferno. Apocalipse 14 diz que os tais beberão do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, preparado sem mistura. Sabe o que quer dizer lagar? Sabe o que ele está querendo dizer? O que é lagar? Você não entendeu. Lagar é onde faz a uva. Um caixote, com dutos e recipientes embaixo. Enche-se o caixote de uvas, e o viticultor pula lá dentro, e ele começa a pisar as uvas, da onde se extrai o vinho, recolhido em recipientes. Este lagar é o inferno. As uvas são as almas dos homens, e quem pisa é os pés de bronze do Cordeiro. É a ira de Deus despejada. Não é diabo que manda inferno, não é diabo que faz maldade, não, é o Cordeiro que despeja toda a sua cólera.
que espera os homens. Agora a gente tem motivação para evangelizar, porque esse é o estado do mundo. Vós sois o sal da terra. Primeira lição: qual é o estado do mundo? Corrupção. Segundo, vós sois o sal da terra. O que são os cristãos? O que são os cristãos? O que ele quis dizer? Vós sois o sal da terra. No original grego, a ideia aqui é: vós sois, e é somente vós sois, exclusivamente vós sois. Jesus está dizendo: vós sois, ninguém além de vós sois, exclusivamente vós sois o sal da terra. O que Jesus está dizendo? Na categoria que vocês estão, vocês são únicos. Não existe nenhuma classe de seres humanos, nenhuma outra instituição que se compare à igreja. Ele está querendo dizer: o sal possui propriedades que o fazem singular. Não há nada que se compare com o sal. O sal é único, o sal é singular, o sal é distinto. Jesus está dizendo: uma das características do crente é que eles são distintos, singulares. Não há ninguém como eles, não há ninguém que fala como eles, que pensa como eles, que age como eles. Eles estão numa categoria separada. Daí o termo santificação. Agora, distintos do quê? Bom, o sal é distinto de tudo que ele é colocado, diferente, se destaca pela sua singularidade. Nós somos distintos do mundo. Não pensamos como o mundo, não falamos como o mundo, não vestimos como o mundo, não passamos a mão como o mundo, não mentimos como o mundo, não fraudamos como o mundo, não frequentamos os mesmos lugares que o mundo, não consumimos as mesmas coisas que o mundo. Somos distintos. Na categoria que estamos colocados, o termo grego se insinua que nesta categoria só está uma instituição: a igreja. Ali não está colocado os muçulmanos, não estão colocados os ateus, os kardecistas, os romanistas, não estão colocados os idólatras, os místicos. Só a igreja, ela é distinta. Então, as bem-aventuranças, que são propriedade do sal, veja o que nos faz distinto. O que você tem que o mundo não tem? Misericordioso. Por que Jesus colocou sal depois das bem-aventuranças? Vós sois o sal. Ele está dizendo: o sal tem propriedades que fazem dele o sal. O crente tem propriedades que fazem dele crente. E o sal tem propriedades que fazem dele único, distinto. O crente tem propriedades. Você é pobre de espírito e ninguém mais. Você é manso e ninguém mais. Você tem fome e sede de justiça e ninguém mais. Você é puro de coração e ninguém mais. E não são características naturais. Ah, é manso porque ele fala baixinho. Não, são características espirituais que fazem de você, como diz A.W. Tozer, esse cristão incrível. Cristo nos dá um exemplo de ser sal, ser distinto. Presta atenção. João 17, 14, 16. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Cristo que está falando. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Cristo era distinto de todo mundo. Como somos distintos? Somente no exterior? Não, no caráter. Andar em retidão. Essa é a grande marca da igreja, ser distinta. Deixa eu te dizer, te dar um exemplo. Você está numa sala de aula, 40 alunos, 40, tem um crente ou uma crente. Aquele crente, ele se distingue dos 39 alunos, ele é distinto dos 39,
Porque ele ali, pelo menos deveria ser, esse crente, que é o único dos 40, ele fala diferente dos 40, dos 39, se veste diferente, se porta diferente, gesticula diferente, vive diferente. Nós somos distintos, meu irmão. Vestimenta, caráter, honestidade, comportamento na sociedade, como usamos o dinheiro, tratamos as famílias, os filhos, a esposa, somos distintos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Deus está lá no trono, sossegadão, controlando tudo, aí Ele vai ver você lá na sua empresa, não sei se você trabalha numa grande empresa, com 100 funcionários, 50, 20, 10, 1000, na sala de aula, na universidade, com 40, 50, 60 alunos, ou no recreio, com 500, aí Deus dá uma levantada, vou dar uma espiada lá para ver você. Ele vê diferença entre você e o ímpio? Eu tenho certeza, se tivesse uma câmera lá na escola, a gente ia ver. Não ia ver? Na hora do recreio, aleluia. Dentro do carro com a namorada, glória a Deus. Sozinho no quarto, namora no quarto sozinho, com a porta fechada. Eu não tenho problema com você, eu vou processar tua mãe. Você é distinto? Como é que é? Somos distintos, irmãos. Nós não somos daqui, a Bíblia nos chama de forasteiros, peregrinos em terras estranhas. Estamos com chapelão, bota surrada, com a mala só de passagem. Nós somos do céu. E para lá um dia retornaremos. Primeiro, estado do mundo. Segundo, quem são os crentes distintos? Terceiro, qual é a função dos cristãos? São distintos do mundo, mas devem ter contato com o mundo. Você já viu sal dentro do saleiro salgar? Não são do mundo, são distintos do mundo, mas devem ter contato com o mundo. Agora você vai saber por que Deus, ao nos convertermos, já não nos leva daqui. Deus não nos leva, permite que fiquemos aqui. Nós estamos aqui para beneficiar esse mundo positivamente. Essa é a função da igreja. Destruiria tu, justo, com o ímpio, se tivesse 50, por causa dos 50, eu não destruirei. O Rio de Janeiro só não caiu, só não foi dizimado, porque a igreja de Cristo está aqui. Enquanto ela estiver, Deus vai ter misericórdia desse lugar. Apesar de sermos distintos do mundo, não podemos ficar isolados do mundo. Esse foi o erro do monasticismo dos primeiros séculos. Eles achavam que ser cristão, piedade, era sumir, se isolar em cavernas, mosteiros, era o isolacionismo. Não foi isso que Jesus ensinou. Veja só, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto. A ideia da lâmpada é botá-la aqui, nos veladores. A ideia da lâmpada é destaque, iluminar. É onde tem escuridão, ela está lá. Então é isso que o Senhor quer de nós. João 17, 15, 18. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, livre-os da corrupção. Não são do mundo, como eu não sou. Distintos? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Agora olha lá. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não são do mundo, são distintos do mundo, mas foram enviados ao mundo. Para quê? Para influenciar positivamente. É exatamente isso que Jesus está a ensinar aqui. Agora, como influenciamos? Como é feita? Eu estou pregando sobre a função do cidadão do reino. Como é feita essa influência? Qual é a finalidade deste contato com o mundo? Nós vamos voltar para o sal. Quando Jesus nos compara ao sal, o sal tinha duas finalidades. A primeira dele, dar sabor. A segunda, preservar
os alimentos da corrupção. Primeiro, dar sabor aos alimentos, não é isso? Você cozinha o feijão, assa uma carne, prepara uma salada e você joga o sal. O que acontece? O gosto daquela comida se transforma, ela é toda influenciada, ela recebe sabor. Deus deixou os crentes aqui na terra para dar sabor à terra. Como assim? Irmão, essa sociedade não tem rumo, as pessoas não têm sentido na vida, não tem significado, não tem paz. Nós estamos aqui para dar sentido à vida dos homens. Nós estamos aqui para dizer de onde eles são, quem são, para onde vão. Nós estamos aqui para trazer a paz que excede todo mundo. Nós estamos aqui para mostrar que há um significado, há uma razão de viver, e não é só comprar, vender, casar, morrer. Nós estamos aqui para influenciá-los, dar sabor. Veja os artistas, veja como morreu Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley, como morreram esses últimos aí, Chorão, esses artistas. Essas pessoas não têm significado, sua vida não tem significado, não tem sentido, casam, se divorciam dezenas de vezes, têm overdose de drogas, gastam fortunas e horrores de dinheiro, não sabem o que fazem, a vida deles não tem nenhum propósito. Nós estamos aqui para mostrar que há um propósito, há um sentido, há um Salvador em Sião, mostrar para de onde viemos, meu irmão, e que um dia Cristo voltará para redimir os homens. Suas vidas são insípidas, por isso a overdose, por isso o excesso de entretenimento. Vimos o estado do mundo, ele é vazio. Como nós influenciamos? Pregando o evangelho da graça e da glória, mostrando o amor de Deus, mostrando que a vida está além da matéria, há uma eternidade, mostrando o que nos espera depois da morte. As pessoas, querido, você já viu o que está em ascensão hoje? Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Clóvis, como é que é o nome do outro? Você que vê muito, me fala aí para mim. São ateus. O que tem de crente assistindo e vendo ateu, pastor, não está escrito. Esses homens estão fazendo um sucesso danado. E eles estão tentando dar sentido à vida deles. E o que eles trazem? O mundo é fruto da evolução. O homem não é mais que carbono 14. Olha só que miséria de explicação. A vida não tem sentido. Comemos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas nós não, nós vamos dizer para esse mundo: você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e você nasceu em pecado, mas Deus enviou o seu Filho em forma humana para sofrer na cruz no seu lugar e redimir, e um dia esse mundo será destruído, mas Ele virá buscar você para estar na eternidade. Que mais que eu aprendo? Primeiro, escute isso aqui. Finalidade do sal, dar sabor, sentido. Segundo, sal não recebe sabor, dá sabor. Você bota o sal no alface, o sal fica com gosto de alface ou alface salgada? Sal não recebe sabor, sal dá sabor. Crente não é influenciado, crente influencia. Crente não são os ateus que ditam nossos modos e costumes, nós os ditamos. Não é a moda efeminada que dita o nosso padrão de vestimenta, é as escrituras, somos nós. Não é eles que dizem quanto tempo devemos ficar casados com nossas esposas, nós é que dizemos que o casamento é vitalício. Nós influenciamos na sala de aula, não somos influenciados. Nós influenciamos, não é a esquerda que nos influencia. Perdoe se tem alguém aqui, vai se converter. Te chamo ao arrependimento. Agora a crente Maria vai com as outras, filha.
Tenha dó. Sal que é sal aonde chega, abre alas que está passando. Sal aonde chega se impõe, dita. Sal onde está, onde vem, meu irmão, ele estabelece as regras e não recebe. A igreja, ninguém pode corromper a igreja. A mentalidade de um cristão, ele tem convicções definidas. Terceiro, primeiro dá sabor, segundo, não recebe. Dá. Terceiro. Ai, ai, ai. Quem cozinha aqui diz amém. Minha irmã ou meu irmão, quando você cozinha 1 quilo de feijão, você coloca 1 quilo de sal? Você coloca mais ou menos o quê? 2 colheres de sopa? Menos um pouquinho, né? 1,5 colher, 2 de café. Olha isso aqui, pastor. Um pouquinho de sal exerce uma poderosa influência. Eu não preciso de 1 quilo de sal para salgar 1 quilo de feijão. Eu fiz as contas. Eu preciso de 13 gramas. 13 gramas salgam 1000 gramas. Significa que o crente, um só crente, exerce uma poderosa influência na universidade inteira que estuda, na vizinhança inteira que mora, na família inteira que convive, na instituição inteira que trabalha. Um só crente. Você já ouviu a história de John Knox, o grande reformador escocês? Escuta isso aqui. Quando ele voltou da Escócia em 1749, a religião oficial da Escócia era catolicismo romano. 1 ano depois da volta dele para a Escócia, em 1950, o parlamento decreta a religião oficial da Escócia, o protestantismo, por causa das influências e orações de John Knox, um homem só. Você quer outro? Martinho Lutero. Nós podemos dividir a história antes e depois de Cristo, antes e depois de Lutero. Foi uma coisa extraordinária. O que ele fez? O que a gente tem que fazer? Leu a Bíblia, só isso. Aí estudando Romanos, chegou lá, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Para quê? Esse homem virou um leão. Ele começa a escrever 1 tese, 2 teses, 3 teses contra a igreja romana, contra o papado, a venda de indulgência. Ele vai na porta da igreja Castelo em Wittenberg, na Alemanha, e afixa as 95 teses deste ato enérgico. Surge um dos maiores movimentos da história, a reforma protestante. Então a igreja de Cristo sai do romanismo, do papado, e volta ao sola escritura. Um homem só, uma igreja só, Batista, na Barra da Tijuca, aqui, esse pedacinho, pode causar um alvoroço nessa cidade, pode causar um impacto nessa cidade. Precisamos de muito não, meia dúzia de crente que ora, meia dúzia de crente ousado, meia dúzia de crente intrépido, faz um estrago no reino do inferno. Estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Quanto que está o placar aí, você acha, mais ou menos? Estou terminando, não fique nervoso. E não olhe no relógio. Cada um que olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi 2 que olharam, é meia hora a mais. Segunda característica do sal. A primeira, dar sabor. Exercer influência, exercer e não receber, é distinto de tudo, e uma pequena quantidade faz um grande estrago. Eu não sei aqui, mas toda igreja tem aquela irmãzinha da oração, aquele irmãozinho, sempre tem aquele camarada. Filho, filha, você não sabe onde essas orações estão chegando, você não sabe. Eu não sei se é aquele diácono que você falar ali, ninguém entra. Se o pastor chegar ali, você não entra. Você falou ninguém, ninguém é ninguém. Ele não deixa nem você entrar. Se você falar, fica aí na porta e protege. Pode vir, pode descer do morro todo mundo. Ele falou, aqui não.
Você não tem ideia a influência que essas pessoas têm. E às vezes elas são pequenas, únicas, mas tem uma poderosa influência. Agora, segundo, a propriedade do sal, primeiro, dá sabor. Segundo, evitar a corrupção. Como assim? O sal servia tanto para salgar o alimento, dar sabor, como a carne, por exemplo. Depois que você extrai ela do animal, a carne contém bacilos, germes, que começam a levar ela à decomposição. Ela muda a cor, o cheiro, a forma, ela começa a apodrecer. Quando você atira sal na carne, o sal contém esses bacilos, esses germes, e conservam a pureza, impedindo a putrefação. A corrupção está aí avançando, marchando. Jesus está dizendo que a presença de um crente, a presença de uma família crente, a presença de uma igreja, em determinado lugar, impede a corrupção de se alastrar. Vou te dar um exemplo. Vamos voltar para a sala de aula. Espero que seja você. 40 alunos. Só a irmãzinha daquele oclão de nerd crente. O professor está lá na lousa. E ela vai falar de Darwin. E é porque a origem das espécies vieram segundo Darwin. E não segundo aquele ela vai falar idiota de Jesus. Corromper. Blasfêmia. Aquele ela lembra do oclão. Idiocracia, aleluia. Ela fica inibida de pecar por causa da presença daquela pitadazinha de sal, aquele crente. É isso que Jesus está dizendo. Vamos de volta para a escola, para o happy hour no trabalho. Está aquele grupo de escarnecedores no recreio, ou de amigos. O pau está comendo, e falando palavrões e coisas obscenas. Lá vem o Joaquim, o crente. Ele vem andando, ele chega na roda, e aí está a roda, e o Joaquim lá muda de assunto. O cara é sério. Ou então, o Luxemburgo, é desse jeito. Agora sabe o que está acontecendo hoje, pastor? Está a roda escarnecedora, o pau está comendo. Aí chega o crente, aí o cara da roda, chegou o Joaquim, agora que o negócio vai ficar bom. Não, meu irmão, aquele homem sério, idôneo, reto, aquele aluno de notas boas, comportado, aquele funcionário padrão, pai de família, conservador sério, inibe, coloca vergonha na cara daquelas pessoas. Então a corrupção é refreada, suprimida, a corrupção é vencida, porque tem sal da terra lá. O sal evita a corrupção, eleva o padrão de moralidade, impõe esse padrão. Você quer ver o negócio? Quem já ouviu falar dos puritanos? Levanta a mão. Os puritanos. Você sabia quem inventou a Coca-Cola? Os puritanos. Eu estudei a história da Coca-Cola. O criador da Coca-Cola, quando vai fazer a fórmula original da Coca continha álcool. Você não sabia. Quando o inventor da Coca foi fazer essa bebida, ela era alcoólica. Ela é uma criação americana. Nova Inglaterra ainda era o nome dos Estados Unidos. Mas o puritanismo estava tão forte na Nova Inglaterra, e eles não toleravam bebida. Então o cara da Coca-Cola falou, se eu fazer isso aqui com álcool, não vai vender por causa dessa praga de puritano. A presença dos puritanos refreando, álcool aqui não. Então o homem tem que tirar o álcool. Aí nasce o xarope gaseificado de cola. Coca-Cola, qual dos puritanos? As leis, essa coisa querendo tragar nossas crianças. A igreja protesta, a igreja vota contra, a igreja sai às ruas, a igreja ora, a igreja jejua e a corrupção é refreada. É assim, meu irmão. Esse mundo só não está pior por causa da igreja. Esse Brasil só não caiu de vez por causa da igreja. Essas eleições tiveram poderosa participação da igreja.
Não era um partido que estava sendo votado, era uma ideologia marxista ateísta contra uma judaico-cristã. E o voto da igreja foi imprescindível. Agora você está vendo qual que é o seu papel? Você está vendo? Seu salzão. Salgado. Lembra do comandante Salgado? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um jovem. E eu termino. Fala assim, fala. O termômetro é assim, quando você fala eu termino e fala, está sendo bom. Quando fala, amém. Glória a Deus. Deus já falou, pastor. Vamos lá. Quer ver? Eu falei que o sal influencia e restringe da corrupção. Eu vou mostrar um exemplo. Um jovem em nossa igreja. Ele chama Jonathan. Tem 2 metros de altura, loiro, parece um alemão nórdico. Menino bonito, piedoso, santo, que eu amo. É um discípulo pessoal. Ele trabalhava numa farmácia de manipulação, na parte do estoque, na parte do almoxerifado. Ele trabalhava com ímpios e uma lésbica. Essa lésbica morava com uma mulher, estava adotando, no processo de adoção de uma criança. Então a lésbica vivia com uma mulher. Então o sal influencia, dá sabor, dá sentido à vida, e não recebe. E começou a ter contato com essa lésbica, e falando, trabalhando com ela. E o poder de influência dele foi tão grande, essa lésbica começou a ficar admirada dele. E um dia, ela ficou admirada das palavras dele. Você fala tão bem. Ele falou assim, olha, no hebraico, uma das palavras para palavra quer dizer joia. O judeu muitas vezes quando quer falar palavra, ele fala joia. Sabe o que está querendo dizer? O judeu sabe usar a boca. Quando você não tem uma joia para dar para alguém, fique calado. A lésbica, ó o sal, fico tão impressionada. Desse jeito você vai fazer eu voltar a gostar de homem? Eu vou largar daquela mulher, vou casar com você. A lésbica começou a gostar dele. Sal influenciou de tal maneira que ela queria deixar o homossexualismo e se apaixonar por um homem. E o homem era ele. Sal. Gente, vocês conhecem isso aí. Não é fácil você convencer alguém do negócio desse. Mas quando o sal é sal, quando o testemunho é crente, crente de raiz, meu irmão, crente de veia, meu irmão. Segundo testemunho, desse mesmo rapaz, ele estava no estoque. Aí veio um outro funcionário, primeiro influencia, agora refrear do mal. Veio falar mal do patrão. Esse patrão, e não sei o que, e não sei o que. Nessa hora o patrão está passando e para escutar um funcionário difamar ele, o patrão, para o Jonathan. Isso o patrão escuta. Aí ele vira para ele, refrear do mal. Por que você está falando isso? Você devia agradecer. Ele quem paga seu salário. Através do salário dele você paga suas contas, sustenta sua família. Você não pode fazer isso. Você não está satisfeito, você sai. O patrão do lado. O falador saiu, ficou só ele e o patrão. Meu jovem, vem cá. Nunca em toda a minha vida, eu nunca vi ninguém me defender, nem falar bem de mim. Você é diferente. Eu nunca vi alguém como você. E o patrão ficou impactado. Refreou mal. A corrupção aqui não. Influenciou a lésbica a largar a prática homossexual e casar com ele. Ainda bem que eu não deixei ela casar com ele. Vou terminar agora. Esse é nosso papel. Somos sal. Damos sentido a esse mundo e impedimos a corrupção. Enquanto a igreja estiver aqui, Satanás tem uma linha e dela ele não passa. O pecado tem uma linha e dela ele não passa. Irmão, esse mundo só está de pé por causa de você.
Agora, como fazemos isso? Como eu influencio? Como eu salgo? Como restringe a corrupção? Viva, seja, fale, ande, cumpra o direito da Constituição. Simplesmente seja, só isso. Fale, compre, venda, viaje, só isso. Seja normal, seja crente. Como é que crente usa dinheiro? Usa dinheiro igual crente. Como é que crente trata a mulher? Como é que crente? É isso. Viva, manifeste seus valores, dê a sua opinião bíblica, viva, interaja e apresente seu princípio, seu código de ética, seus valores, seus pensamentos, aonde você for, e onde você for é sal, é influência, é sabor, é corrupção, apenas fazendo uso do seu direito de ir e vir. Irmãos, se nós formos esses crentes verdadeiros, o Brasil pode ser transformado como nunca foi antes. Seja crente verdadeiro, essa é a sua missão, exerça a influência nessa terra, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Fala: Deus, me dá de novo as características do sal, as propriedades. Eu quero exercer influência na sala de aula, influência no trabalho, influência no meu casamento, influência na escola, influência aonde eu andar. Eu quero evitar corrupção com a minha presença, minhas palavras, minha oração, minha intercessão, meus jejuns, minha pregação. Diga para Deus: eu não quero ser comum, eu quero ser distinto, como o pastor pregou, diferente, ímpar, singular, e assim cumprir o meu papel. Espírito Santo, devolve a salinidade à igreja. Se nós estamos insossos, frios, secos, reveste-nos dessa salinidade, dessa autoridade, desta ousadia, dessas propriedades singulares que nos fazem distintos. Oh Deus, é o que te pedimos, em o nome de Jesus, amém e amém.